Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro nesta segunda-feira, nossa conversa, 12 de setembro. Em 12 de setembro de 1981, foi inaugurado o Memorial JK, que hoje abriga os restos mortais do fundador de Brasília. Ele nasceu num 12 de setembro também, em 1902. Eu tive uma participação menos importante, mas nesse memorial, né? Silvio Caldas, o cantor, se hospedava na minha casa e um dia confidenciou que Dona Sara queria fazer um memorial, mas temia que o governo militar não permitisse, mas que ela queria fazer longe de Brasília, num lugar discreto, mas gostaria de falar com o presidente Figueiredo a respeito disso. Eu consultei o presidente, né, através do ministro Golbery, e o presidente disse, chama a Dona Sara. Ela foi surpreendida quando entrou no gabinete do presidente. Lá estavam o governador de Brasília e o presidente já com um mapa pronto e mostrando, Dona Sara, essa é a melhor localização. Fica do lado do lugar da primeira missa de Brasília, a melhor localização de Brasília, sem dúvida. A Dona Sara se abraçou no presidente Figueiredo e chorou, né? Eu lembro que eu fui ao presidente, eu estava na secretaria de imprensa, e disse, presidente, Dona Sara vai ter que se identificar lá na portaria? Eu disse, não, senhor. Avisa para o chefe da segurança que ela não tem que se identificar nada. Aí eu disse, Dona Sara, o presidente mandou dizer para a senhora que a senhora é a dona da casa. Portanto, a senhora vai entrar direto, né? Fui esperá-la no estacionamento. Bom, historinhas, imagino que estejam comemorando hoje lá no Memorial mais um aniversário desse marco histórico de Brasília. Vamos então aos demais temas de hoje. Peço que você se inscreva e, ao final, que não deixe de marcar o seu gostei ou não gostei. Bom, ministra Rosa Weber é agora presidente, a partir de hoje, presidente do Supremo. Não vai ficar 2 anos, como é o mandato normal. Vai assumir no lugar dela, daqui a 1 ano, o vice-presidente Luiz Roberto Barroso. Ela completa, em outubro, se não me engano, 75 anos, que é a idade máxima para ministro do Supremo, juiz do Supremo, ela tem que sair. Nós temos algo em comum. Ela foi primeiro lugar no vestibular, primeiro lugar no curso todo e terminou em 1971, se formou em 1971. Eu também, na mesma cidade, né? Só que ela fez Direito na Federal e eu fiz jornalismo na PUC, em Porto Alegre. Ela seguiu a carreira da Justiça do Trabalho, né? Foi indicada por Lula para o Superior Tribunal do Trabalho e por Dilma para o Supremo. A votação dela no Senado teve 14 votos contrários e 57 votos favoráveis. Aí eu pergunto, né? Ela vai resolver o desgaste, o grande desgaste que vem sofrendo o Supremo nesses últimos tempos? Não vai, não. Uma que ela tem menos tempo que Fux, e Fux não conseguiu. E outra, e principalmente, é que cada uma das 11 cabeças do Supremo é um Supremo. Absolutamente autônomos. Esses são, sim, invioláveis por quaisquer palavras, né? O presidente do Supremo não domina o Supremo, ele organiza, mas ele não manda em ninguém. Vejam só, eu peguei aqui o discurso de posse de Luiz Fux, que saiu agora, e que passou 2 anos, certamente tentando aplicar o que ele disse no discurso de posse, e não conseguiu. Ele admite, no discurso, que há um desgaste, né? Há críticas
Diz assim, não se pode desconsiderar as críticas, né? Vozes mais ou menos nítidas e intensas de que o Poder Judiciário estaria se ocupando de coisa que não é própria dele, né? É comum ouvir as expressões judicialização da política e ativismo judicial, ou seja, ele identifica perfeitamente no discurso de posse 2 anos atrás. Aí ele diz que pequenos partidos estão usando o Supremo como instrumento, né, porque não conseguem resolver no voto, na Câmara e no Senado. Aí ele pondera, essa prática tem exposto o Poder Judiciário, em especial o Supremo, a um protagonismo deletério, ou seja, destruidor, corroendo a credibilidade dos tribunais quando decidem questões permeadas por desacordos que deveriam ter sido decididos no parlamento. Aí ele faz um apelo. Conclamo, diz ele, vamos aqui para a página seguinte, os atores do sistema de justiça aqui presentes para darmos um basta na judicialização vulgar e epidêmica de temas e conflitos em que a decisão política deva reinar. Não adiantou nada. Disse isso 2 anos atrás, não adiantou nada. Agora, o interessante é que ele mesmo menciona, né, que aí fala da harmonia dos poderes, tal, que também não deu certo, né? Aí ele diz, no plano da cidadania, o Supremo Tribunal assumiu posição importante na garantia das liberdades individuais e na promoção da igualdade material. A Corte laborou no resgate de identidades historicamente vulneráveis, reconhecendo os direitos dos povos indígenas e dos afrodescendentes nas ações afirmativas em prol de minorias étnicas, legitimou as uniões estáveis homoafetivas e a paternidade socioafetiva, rechaçou as trans e a homofobia e validou a Lei Maria da Penha. O que é isso? Está se metendo no legislativo. Não? Admitindo que se meteu no legislativo. Isso aí é questão de lei, é para quem faz a lei. Se o legislativo não decidiu sobre isso, ele decidiu não decidir. É uma decisão. O legislativo achou que ainda não seria tempo de pensar sobre isso, elaborar sobre isso, fazer lei sobre isso. E o Supremo fez. Não. Olha aqui, eu recomendo, aproveito para recomendar esse livro aqui. Sereis como deuses. O STF e a subversão da justiça. Um livro que eu ganhei de um grande promotor de Mato Grosso, Dr. Felipe Jimenez. Ele que me deu esse livro. Então, gente, qual é a questão? Dia 2 de outubro, na hora de escolher o senador e o deputado federal que vão fazer as leis federais, e também o deputado estadual que vai fazer as leis estaduais. Escolha bem, porque eles é que têm o poder de fazer leis, de revogar leis, de alterar leis e até de mexer na Constituição se não for cláusula pétrea. Se não for nada que não se pode fazer nada pela própria Constituição lá no artigo 60. Só esses podem mexer na lei. Os 11 do Supremo não têm mandato popular para fazer leis. Eles foram escolhidos para interpretar as leis e para julgar. Não são promotores públicos, não são polícia. Não podem ser acusadores. Quem acusa é o Ministério Público. E quem fiscaliza isso? O Senado. Eu continuei a procurar, eu falei para vocês ontem, o que fazer se o presidente do Senado se omite ante fatos que estão saltando aí aos olhos e aos ouvidos de todo mundo. Fatos óbvios, claros, cristalinos.
não existe, nem no regimento interno, nem na Constituição, uma medida assim de crime de responsabilidade. Não, não tem. Tem crime de responsabilidade para o presidente da República, mas não para o presidente do Senado, presidente da Câmara. Agora, a atitude dele atinge todos os senadores. Está na mão dos senadores. Bom, dia 12 de setembro, último dia de prazo para julgamento dos registros de candidaturas. Aqui em Brasília teve lá julgamento de ex-governadores, Agnello Queiroz, José Roberto Arruda, condenados por improbidade, né? De um ex-vice-governador, todo mundo é candidato. Um senador que foi liberado, que também tinha sido condenado. Né? Mas eu pergunto o seguinte, depois que o Supremo acabou com a lei da ficha limpa, fazendo o que fez, anulando processos da Lava Jato, não tem mais lei da ficha limpa. Será que o Supremo não percebeu isso? Como é que ficam os tribunais regionais eleitorais que estão bloqueando candidaturas com base na lei da ficha limpa? Sendo que a lei da ficha limpa foi totalmente ignorada pela Suprema Corte do país por uma questão de endereço de CEP. Não era o CEP de Curitiba. Mas tudo bem. Ainda assim, esse não é o mal pior. Porque oferece ao público, oferece ao eleitor a oportunidade de julgar, como o eleitor mineiro fez com Dilma, que foi liberada quando rasgaram o parágrafo único do artigo 52 da Constituição. Então, foi para o julgamento e o povo mineiro condenou, né? Não aprovou a candidatura de Dilma. Bom, gente, eu queria... A rainha morreu, estão se realizando os funerais e o presidente Bolsonaro foi convidado a ir, aceitou, vai. Na próxima segunda-feira vai aos funerais na abadia de Westminster, e depois vai à ONU fazer o discurso da abertura da Assembleia. Aí interrompe a campanha, vai a Londres, participa de funeral, vai à ONU, Nova York, participa, faz discurso, volta para o Brasil, continua em campanha. Né? Talvez isso signifique o Imbrox. Né? Bom, vamos em frente. Tem um grande personagem brasileiro, lá de Maringá, que está fazendo sucesso na Fórmula 2. Já é o campeão da temporada. Antes que a temporada termine, ele já fez pontos suficientes, fez 233 pontos, já garantiu o primeiro lugar da temporada. Fórmula 2 é o Felipe Drugovich. Ele, quando estava na Eurofórmula, em 2018, em 18 provas, ele venceu 16 e ficou em segundo em 2. Claro, foi o campeão com 405 pontos. E o segundo ficou com 246 pontos, o holandês, quase a metade dos pontos que ele fez. Está aí um nome, enfim, brasileiro, esse jovem de 22 anos, jovem piloto, o Drugo, seríssimo candidato para representar o Brasil na Fórmula 1. E para terminar, resultados, segunda-feira sai a previsão do mercado, mais de 100 agentes do mercado financeiro são ouvidos, cada vez mais a expectativa de inflação caindo, era 6,60, agora passou para 6,40, né? E subindo o PIB, era 2,26, agora já 2,39, sendo que o Bank of America já está muito na frente disso, né? Já está pensando em Brasil com bem mais de 3% de crescimento do PIB, enquanto no mundo a inflação está, a Europa 10%, e PIB sofrendo com as restrições. De Brasília, Alexandre Garcia.